Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia no dia a dia. É a sua porção diária da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca do Senhor. E hoje a palavra que eu quero trazer para você está baseado no Mateus, capítulo 6, versículos de 7 até o 13. Acompanhe comigo. E quando orarem, não fiquem sempre pedindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É nessas palavras que eu quero meditar com você hoje. Quando nós lemos as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, tratando acerca da oração do Pai Nosso, ensinando seus discípulos a orar, algumas coisas devem nos fazer refletir. Estava pensando em um dos mais importantes discursos de uma pessoa muito importante na nossa história moderna. E me lembrei exatamente dessas palavras de Jesus. Não se preocupem em falar demais nas vossas orações. Assim fazem os hipócritas. Eu me refiro, neste momento, ao discurso mais curto que foi feito na história, que é o discurso de Abraham Lincoln. Em 1863, Lincoln fora convidado a fazer um discurso, juntamente com outro palestrante importante, Edward Everett. Edward Everett tinha sido membro do Congresso, governador e presidente da Universidade de Harvard. Ambos vieram fazer o discurso na consagração do Cemitério Nacional da Pensilvânia. O discurso de Everett, muito acadêmico, polido, durou em torno de 2 horas. Mas Lincoln, na sua simplicidade, traz palavras que tocam o coração dos seus ouvintes e faz um discurso que durou apenas 2 minutos. Hoje o discurso de Lincoln é citado e conhecido, ao passo que o discurso de Everett praticamente nem mesmo é citado. O fator responsável por isso não foi a eloquência de Everett ou o tamanho do discurso que ele fez, mas as palavras que tocaram o espírito ferido das pessoas naquele momento foram as palavras de Lincoln, quando a nação estava sendo arrasada pela guerra. Quando nós meditamos nessas palavras, nós também devemos entender que não é o tamanho das nossas orações que farão a diferença perante Deus. Muito pelo contrário, a sinceridade nelas. Isto fará toda a diferença. As palavras não precisam ser numerosas para serem significativas. Veja a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Era comum os mestres, naquela ocasião, ensinar orações aos seus discípulos. João também havia feito isso. E Jesus, agora, apresenta para eles poucas palavras, mas de grande significado para a vida dos seus discípulos e também para nós. A oração dominical, a oração do Pai Nosso, como ela é conhecida, é uma das mais recitadas no mundo. E ela nos traz algumas lições importantes. Primeiro, traz a ajuda e a cura de nos lembrar que Deus é o nosso Pai Celestial.
Nós começamos não nos dirigindo a um estranho, mas ao Pai, cujo o poder no céu abrangerá a terra inteira através do seu reino. Depois Jesus nos lembra que é Ele quem concede o alimento para o dia, o pão do dia. Note que Jesus não fala pelo pão do amanhã, ele não fala pelo pão de ontem. O pão de ontem já ficou duro, já ficou passado. O pão de amanhã ainda não está pronto. O único pão que nos é possível comer é o pão de hoje. As únicas aflições que nós podemos passar são as aflições do hoje. Não deixe que o passado lhe martirize e tampouco que as aflições do amanhã se tornem para você um pão indigesto. Apenas o pão de hoje é que nós podemos nos alimentar. Ele concede o perdão e a coragem para cada dia. É muito importante que você assimile essas palavras. Muitas pessoas vivem doentes, vivem preocupadas, porque se esquecem das palavras de Jesus. Que tal, a partir de hoje, você fazer firme a oração do Pai Nosso, de modo didático? Recitar todos os dias, na sua oração, as palavras de Jesus. Não é questão de fazer uma oração decorada, mas é uma questão de fazer com que você, na sua meditação, no seu pensamento, se lembre dessas palavras de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O perdão pelos nossos pecados, aqueles que já passaram. Não tem como você ainda ser perdoado pelo que você não fez. Depois, Jesus termina e dá toda a honra e toda a glória ao Pai, porque dele é o reino que virá encher a terra. Não há nada em nosso passado, não há nada no nosso presente e não há nada no nosso futuro que não esteja incluído nessas breves palavras do Senhor Jesus. Palavras que nos ajudam e palavras que curam. Que tal fazer esse exercício a partir de hoje? As palavras amáveis acalmam, tranquilizam e consolam quem as ouve. Blaise Pascal. Um bom dia para vocês e até o nosso próximo encontro pela Bíblia no dia a dia.